Contagem, Minas Gerais. Cidade maravilhosa, amo demais. Vamos lá? Começou? Fala, verdadeiros, e aí? Tudo ok? Quem vos fala é Rick. E se você está me assistindo, você está no canal Verdadeiramente. E se for sua primeira vez aqui no canal, sabe que eu trago vídeo toda a semana, 2 vezes por semana, dia de terça e dia de sexta. E de terça-feira eu trago assuntos mais descontraídos, variados, conteúdos com mais informações, curiosidades. E nas sextas-feiras, no quadro Sexta de Mistérios, trago assunto mais delicado, casos criminais, assassinatos, serial killers, algo mais dark, mais gótico. E hoje trago o caso do maníaco de Contagem, Minas Gerais, Brasil. E seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Verdadeiramente. Marcos Antunes Trigueiro. A partir de agora vamos chamar ele de Marcos. Marcos nasceu na cidade de Brasília de Minas, Minas Gerais, em 29 de maio de 1978. Criado com seus irmãos, os pais não eram muito presentes na criação dos filhos. Os pais, quando estavam em casa, discutiam e as crianças presenciavam a mãe sendo agredida pelo pai, sendo espancada pelo pai. O pai, alcoólatra, espancava a mãe por várias e diversas vezes. A mãe, cansada de todas essas agressões, fugiu de casa e deixou o filho aos cuidados do pai. O pai, covarde, sem a esposa para espancá-la, sem a esposa perto dele para ele agredi-la, ele começou a agredir os filhos. Marcos sempre foi uma criança muito tímida. O tempo foi passando, ele na adolescência nunca queria ter muita amizade, sempre sozinho, queria muita companhia, sempre com poucos amigos. Na vida adulta, ele trabalhava como pintor, mas na década dos anos de 1990, ele começou a trabalhar como motorista de uma Kombi, começou a prestar serviço como motorista de uma Kombi de lotação, que levava as pessoas para uma faculdade em Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas Gerais. Ainda adulto, ele se mantinha muito sozinho, recluso, sem muita amizade. Seu maior passatempo era passar horas na frente da televisão, jogando videogame. Contudo, Marcos sempre foi considerado um homem muito bonito e assim não tinha nenhuma dificuldade em se relacionar com algumas mulheres. Em maio de 2005, Marcos foi preso por furto. Ele conseguiu fugir em setembro do mesmo ano, mas foi preso, foi recapturado. Em 2008, passou para o regime de liberdade condicional. Em 2009, Marcos levou um tiro ao tentar fugir de uma blitz e estaria usando uma bolsa de colostomia. Os assassinatos. No começo de 2009, Adna Feitor Porto, uma comerciante de 34 anos, trabalhava em uma empresa de gesso e havia saído de casa para atender um cliente, quando foi atacada por Marcos. Seu corpo foi encontrado uma semana depois e já estava no estado de decomposição. Foi necessário fazer um exame digital para identificar o corpo. Em uma biópsia foi confirmado que a mulher sofreu abusos sexuais e estrangulamento até perder a vida e falecer. Ela deixou 2 filhos. Em abril, as autoridades se depararam com os crimes das mesmas características. Em abril de 2009, a empresária Ana Carolina de Assunção, 27 anos, estava indo buscar a mãe na loja de sua família, na companhia de seu filho. Assim que viu o carro passar, a mãe ficou preocupada e decidiu ligar imediatamente para a filha. A ligação foi estranha. Ana disse que estava bem, mas pedia para não fazer mais perguntas e desligou o telefone. Os pais então ligaram para a polícia, que encontraram o carro horas depois. A vítima foi encontrada estrangulada, seminua, e a estrangulação estava com um cadastro amarrado, ao redor do pescoço dela. O filho dela estava lá dormindo no colo dela. O filho tinha apenas 1 ano e 3 meses. No dia 17 de setembro do mesmo ano, Maria Helena Lopes de Aguiar, de 48 anos, foi encontrada morta, dona de 2 lojas de confecções. Ela foi encontrada dentro do veículo dela, dentro do carro dela, com um cinto de segurança ao redor do pescoço, enforcada. Em novembro também, em 2009, a contadora Edna Cordeiro de Oliveira Freitas, de 35 anos, foi encontrada morta numa estrada de terra de Nova Lima, na região metropolitana. Natália Cristina de Almeida Paiva, estudante de Direito da PUC Betim, de apenas 27 anos, desapareceu no dia 7 de outubro de 2009, no bairro Lindéia, região do Barreiro. Ela saiu de casa às 6h20 da manhã, em 7 de outubro, para ir para a PUC, faculdade, e pegaria sua amiga no caminho, sua colega.
Seu corpo foi encontrado 27 dias depois em uma mata na região de Ribeirão das Neves, mas não foi reconhecido como o corpo da estudante, ficando 3 meses como desconhecido no ML. Então foi enterrado como indigente em 28 de janeiro de 2010. Somente 4 meses depois, a família reconheceu as roupas de Natália. Seu corpo, então, foi exumado e realizado o reconhecimento da vítima. Parente de Natália ficou triste com a situação da polícia porque houve um descaso. O serviço de inteligência da polícia começaram a juntar o quebra-cabeça. Eles começaram a juntar as peças. Foi aí que eles perceberam que todas as mulheres morreram de forma parecidas. Assim concluíram que as mulheres morreram pela mão do mesmo assassino. Foram feitos exames no resto mortais das vítimas que detectaram esperma, pedaço de pele e cabelo que pertencia ao assassino. Outra pista importante que ajudou nas investigações foi que o assassino passou a usar o celular das vítimas naquela área industrial, na mesma área em que aconteciam os crimes e que as mulheres eram mortas. A polícia então traçou o perfil de criminosos já conhecidos naquela região. Foi então que chegaram a 4 suspeitos e passaram a ser observados pela polícia à distância. A polícia local já estava na cola de Marcos. 18 mulheres haviam sido assassinadas naquela região de Contagem, Minas Gerais. Os corpos das vítimas eram deixados no trecho que Marcos fazia esse trajeto. Então, o motorista levava as vítimas durante esse percurso. Os corpos eram encontrados naqueles locais. Apesar de todas as características do suspeito ser igual a de Marcos, a polícia não chegou a ter a devida conclusão, 100% de certeza, que realmente o autor de todos esses assassinos, todos esses atos, era Marcos. No entanto, com as novas pistas que ia acontecendo, que a polícia ia descobrindo, as características que mais batiam de Marcos. Como consequência, agentes se dirigiram até a casa do criminoso e foram atendidos por sua esposa, que disse que o marido não estava no local. A polícia ignorou a mulher, deu um chega pra lá e invadiu a casa, que encontraram o serial killer Marcos escondido debaixo da cama. Marcos ele não resistiu à prisão. O julgamento e a condenação. Na delegacia, ele confessou o crime, então ele foi preso. Marcos disse que levava o celular das vítimas como se fosse tipo um troféu. Ele matava as mulheres, matava as vítimas dele, porque ele via nas vítimas a mãe dele, pois tinha um perfil bem parecido. A mãe dele abandonou ele ainda muito novo, quando ele era criança. O primeiro júri foi em junho de 2010. Marcos foi julgado e condenado a 34 anos e 11 meses de prisão pela morte de Ana Carolina Menezes de Assunção, de 27 anos. Essa foi a que eu falei que foi encontrada morta dentro do seu carro com seu filho de 1 ano e 3 meses, dormindo no seu colo. Em setembro de 2010, ele foi a júri pela morte de Maria Helena Lopes Aguilar, de 48 anos, e foi condenado a 28 anos de prisão. Em setembro de 2012, o réu foi condenado a mais 36 anos e 9 meses de cadeia pela morte e estupro de Edna Cordeiro de Oliveira Freitas, de 35 anos. Em 2014, ele voltou ao banco dos réus e foi condenado a 31 anos e 8 meses de prisão pela morte de Natália Almeida Paiva, de 27 anos. O maníaco de Contagem, Minas Gerais, serial killer, passou por 5 julgamentos e foi sentenciado a 170 anos de prisão. Além das mortes das mulheres, a polícia ainda investiga se ele teria alguma participação em 2005 na morte de um taxista de Betim, na região metropolitana da capital. Numa tentativa de roubo, ele teria matado o taxista, ajudado por um menor e 2 mulheres. Ele é acusado ainda de assassinar um tio em 2003. Ele também é acusado de assassinar a enteada de 3 meses, filha da ex-mulher dele, em fevereiro de 2005. A ex-mulher foi chamada para prestar depoimento. Marcos foi casado 2 vezes e teve 5 filhos. Esse é Marcos Antunes Trigueiro, ladrão, assassino, estuprador. Ele ficou conhecido como o maníaco de Contagem. Se você gostou do conteúdo, gostou desse tipo de assuntos, inscreva-se e faça parte da família verdadeiramente. Siga as nossas redes sociais que eu vou deixar aí na descrição. Olha só, esse tipo de assunto, esse tipo de caso, o YouTube ele não divulga, não recomenda para outras pessoas. Essa plataforma não gosta quando nós falamos sobre esse tipo de assunto, sobre esse tipo de abordagem. Por isso peço a você que compartilhe esse vídeo para outras pessoas, divulgue o máximo que puder, para me ajudar, lógico,
mas também para esse tipo de casos, esse tipo de assunto não cair no esquecimento. A mídia tenta esconder ou esquecem, a população, o povo também às vezes esquece, então estamos aqui para isso, ok? E deixo aqui meus pêsames a toda a família que teve essas pessoas, essas mulheres brutalmente assassinadas. Deixo aqui meus pêsames. Sinta-se abraçada, sinta-se abraçados e até o próximo vídeo.